Na minha opinião, se a sua vida não tá da forma que você quer, você tem que esquecer que o mundo existe. Se a sua área financeira, área amorosa, se sua saúde física, psicológica, emocional e mental não tiver da forma com que você gostaria, você tem que esquecer que o mundo existe, você tem que esquecer que as pessoas existem. Você não pode se dar ao luxo de gastar energia com situações que não têm a ver com vocês, com os senhores. Os senhores não têm que queimar caloria mental com situações que os senhores não são capazes de mudar, que estão fora da sua ossada. Um exemplo eu. Durante muitos anos, a minha vida foi angustiante, foi dolorosa, porque a minha área financeira sempre foi macabra. Eu não estava cercado das melhores companhias, tanto no âmbito familiar quanto nas amizades. Eu quase sempre frequentava lugares que me faziam mal. Eu nunca tive problema de saúde em si, mas eu tinha alguns contragostos, né? Alguns incômodos, que era uma rinite nojenta, né? Que me dava dor de cabeça, que fudia o meu sono, né? Me irritava demais, afetava até meu humor. Falando de sono também, meu sono sempre foi meio merda. Durante muito tempo eu sofro de insônia, sabe? Minha vida amorosa, eu não ligo muito pra vida amorosa em si, tipo romance, namoro sério, esse tipo de coisa. Mas, mesmo eu não me importando muito, é uma área importante na vida de todo ser humano. E na minha sempre foi desértica. Quando não era uma bagunça, né? Quando não era uma merda, era desértica. Ou seja, quando eu não estava em namoros merdas, eu estava muito tempo sem ninguém, assim. O que não me incomodava, porque eu sou um cara muito mais do campo afetivo do que amoroso, né? Então eu curto muito mais coisas casuais do que romance propriamente dito. Então isso não me afeta muito. Mas seria legal se fluísse normalmente. Não é porque eu não dou muita importância para isso que não é importante na minha vida. Mas em resumo, minha vida sempre foi isso aí, durante muito tempo. E a minha vida estando uma bagunça, eu ainda me dava o trabalho, né, burramente, de dar apoio emocional para alguns amigos, alguns familiares ou algumas pessoas que passaram pela minha vida, né? Eu precisando de apoio emocional, eu precisando de afeto, né, e não tendo, eu entregava isso para pessoas, né? Então, eu que precisava de ser escutado, eu que precisava desabafar, não tinha ninguém para mim desabafar, mas muitas pessoas tinham a mim para desabafar. Quantos amigos eu não fiquei de madrugada andando na rua, assim, dando várias voltas com certos amigos para eles desabafarem seus problemas, suas dores, suas angústias, né? Quantas mensagens eu já não troquei com conhecidos, né? Com eles desabafando e eu dando opinião sobre o que eles poderiam melhorar, tentando buscar soluções para a vida das pessoas, para as pessoas se sentirem bem, ou simplesmente dando a minha companhia, que, diga-se de passagem, eu sou uma excelente companhia, né? Eu reconheço isso, não é arrogância. E voltava para casa sugado, para quando essas pessoas se recuperassem, se levantassem na vida, eu simplesmente voltava para o meu inferninho pessoal, onde eu estava sozinho, sem apoio. Muitas das vezes eu ficava esquentando a cabeça com situações familiares que não estavam no meu controle, ou seja, minha vida estava uma merda, eu estava tendo uma vida de bosta, né? Eu estava num inferno pessoal massacrante.
E mesmo assim eu ficava esquentando a cabeça com disse-me-disse de familiar, que nossa, essa família tá desequilibrada, tá chato nisso, esse parente é muito arrogante nisso, esse familiar tem muito poder nisso e o outro familiar não tem, isso tá me afetando, essa pessoa tá me enchendo o saco e, sabe, esse inferninho assim. Amizades também, né? Durante muito tempo meio masculino tem muita competição, tem muita gritaria, tem muita coisa chata, muita coisa imatura. No campo das amizades, muito conflitozinho, muita piranhagem, sabe? E eu ali naquele meio, sabe? Naquele inferno assim. Sendo que eu deveria ter excluído tudo isso da minha vida e focado em me recuperar, em consertar as áreas da minha vida, ou pelo menos, se eu não conseguisse consertar, como muitas coisas não estavam no meu controle, simplesmente eu reservar energias só para suportar aquilo com mais graça. Mas não, não bastava minha vida no íntimo tá uma merda, que eu ainda me submetia ao inferno dos outros. Então eu vivia um inferno na minha própria vida, dentro de mim, nas áreas da minha vida, e ainda me dava ao luxo de viver o inferno em situações, sendo que o que eu mais precisava era paz para poder suportar as coisas que estavam me acontecendo, né? Por quê? Porque eu era idiota, eu era burro. Eu deveria ter sido mais egoísta, mais estratégico, né? Eu fui muito Peter Parker. Como assim Peter Parker? Porra, o cara, ele é desrespeitado em quase todos os lugares. A Mary Jane vive piranhando ele. Poucas vezes ele consegue ficar com a Gwen Stacy, porque até ele concretizar relacionamento com qualquer uma delas, ele passa por um monte de merda. Quando ele tá trabalhando no Clarim Diário, aquele patrão filha da puta vive botando na bunda dele, né? Ganhando pouco, salário de miséria. O cara, quando tava no colégio, a porra do Flash Thompson ficava enchendo o saco dele, tenebrando a alma do cara, atormentando ele, né? Aquelas piranhas do colégio vivia tirando um sarro da cara dele, ou seja, a vida dele era um inferno. E mesmo assim ele botava o uniforme vermelho e azul e ia salvar as pessoas. Abraçava o problema do mundo, sendo que quem precisava de cuidados era ele, sabe? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, foda-se, né? Mas os senhores não têm poderes, os senhores não são o Homem-Aranha. Eu não sou o Homem-Aranha. Então eu não devo abraçar nada, não tenho poder nem responsabilidade de porra nenhuma. Tenho que cuidar de mim, entendeu? Mas, usando como exemplo ainda o Homem-Aranha, quando o simbionte se funde ao corpo dele e ele veste a roupa preta, ele começa a ficar mais egoísta, começa a extrair o melhor das situações de forma egoísta, de forma estratégica, e a vida dele se tornou menos pior. Por quê? Porque ele não estava mais passivo nas situações. Vinha alguém galinhar o ouvido dele, ele já mandava merda. A mulher tentava piranhar ele já pau grossava a mulher, ou a mulher sentava ou saía de cima logo de uma vez. Você entendeu? Era poucas ideias com ele, entendeu? Testosterona tava no pico. Com a bandidagem também, com o vagabundo também, era poucas ideias. Não tinha muita piadinha, não tinha muita piadoca, não tinha muita palhaçada. Era tapa na cara e cuspe no chão. E acabou, entendeu? Foda-se tudo, e ele conseguiu resolver a parada. E ele conseguiu botar a vida dele nos eixos quando ele começou a filha da puta a situação. É assim que os senhores têm que agir. É só a minha opinião, não é um fato absoluto. Porque muitas das vezes os senhores podem abraçar o egoísmo e piorar muito a situação dos senhores. Por isso que eu tô falando, não é um fato absoluto, não é um fato, não é uma verdade absoluta, é simplesmente a minha opinião. E na minha opinião, os senhores têm que, se a vida dos senhores está uma merda, assim como a minha esteve durante muito tempo, os senhores têm que abraçar o estado de sobrevivência. E o estado de sobrevivência, ele é mais visceral, ele é mais egoísta, entendeu? Simplesmente é o que eu falei. Alguém vier querer chorar no seu ombro, manda chorar no ombro de outra pessoa, sabe?
não frequentar mais lugar que suga os senhores emocionalmente, vai pro caralho, chama outra pessoa pra ir pra essas merda aí. Se os seus relacionamentos, seja de amizade ou de qualquer outro tipo, começar a sugar muito dos senhores, manda merda, entendeu? Se tiver que aceitar ajuda, aceite ajuda, mas não se sintam na obrigação de retribuir imediatamente. Se a pessoa teve o caráter e a bondade de ajudar os senhores, foi porque o coração dela pediu. Entendeu? Agora, se ela ajudou os senhores porque ela quer algo em troca, aí o problema é dela. Manda pro caralho. Entendeu? Os senhores que têm que ser acolhidos, os senhores que têm que ser abraçados, os senhores que têm que ser paparicados. Se os senhores não forem paparicados, os senhores têm que se paparicar, se mimar, mimimei. Mas os senhores têm que se abraçar e só extrair o que o que há de melhor. Os senhores não podem se dar o luxo de serem generosos no momento que os senhores estão na merda. Porque o universo está rodando, o universo não está entregando nada para os senhores. Os senhores estão com a saúde fodida, os senhores estão com a aparência fodida, os senhores estão com a cabeça fodida, os senhores estão com o financeiro fodido, a vida afetiva e amorosa fodida. O universo não está entregando nada para os senhores. Então os senhores não têm que entregar nada para o universo. Os senhores não têm que colaborar com nada. Os senhores precisam colaborar consigo mesmos. Os senhores precisam de colaboradores. Essa que é a verdade. Minha opinião é essa daí. Os senhores têm que abraçar o egoísmo tático, né? Toda a energia dos senhores tem que ser reservados para os senhores, né? Aí é a hora de, tipo, os senhores se comportarem da forma que os senhores querem se comportar, agir da forma que os senhores querem agir, fazer o que os senhores sentem vontade de fazer. Que os senhores já estão no fundo do poço. Os senhores não podem se dar o luxo de nada. Nada. Então os senhores têm que abraçar qualquer resquício de felicidade. Entendeu? Os senhores não podem se estressar por situações que não estão no controle dos senhores. Família tá uma merda, foda-se família. Amizade tá uma merda, foda-se amizade. Entendeu? Só aceite o melhor e rejeita o pior. Não tenta abraçar tudo, não. Se o amigo veio chorar pitanga no seu ouvido, não, passa amanhã. Vamos tomar uma cerveja pra gente dar uma risada. Aí os senhores vão. Vem uma amiga sua falando de ex, manda conversar com outra pessoa. Vem uma amiga dos senhores querendo mamar os senhores, venha. Entendeu? Lava o pau na pia e vai. Familiar veio barulhar a mente dos senhores, finge que nem é com os senhores. Mas vamos supor que os seus familiares fazem um churrasco de domingo lá, muito bom, chamam os senhores ali, os senhores vão. Exatamente isso, os senhores têm que ser estratégicos. Nada de, não, vou estar no pior momento dos meus amigos pra mim merecer o melhor momento deles. Não, foda-se, não funciona dessa forma. Os senhores os senhores estão na merda, vão participar dos melhores momentos, dos piores momentos dos seus amigos. Quando eles estiverem nos melhores momentos, eles não vão convidar os senhores, tá? E não é por maldade, é simplesmente porque, sei lá, deve ser uma parada inconsciente. Eles assimilam os senhores com uma fase ruim da vida deles, ou eles assimilam os senhores com momentos de tristeza, então eles não vão querer contaminar momentos felizes com os senhores. Mas eles vão chamar os senhores quando eles estiverem na merda, para os senhores ajudarem eles a se erguer. Porque é assim que funciona. O subconsciente do ser humano é muito, muito filha da puta, muito egoísta. Então brinquem com isso. Entendeu? Eclesiastes da Bíblia. Não seja tão sábios e deveras justos. Alguma merda assim, tá ligado? Alguma parada assim. Não sejam tão sábios e nem tão justos, né? Ainda mais em momentos de merda. Não sejam tão generosos em momentos de merda. Sejam mais egoístas, sejam mais filha da puta. Quando e se a vida dos senhores melhorar em todas as áreas, aí o senhor pode ser empático, os senhores podem conversar, ajudar o amiguinho que tá na merda, os senhores podem escutar até piranha falando de ex, entendeu? Aí os senhores podem se meter em problema de família, consertar a porra toda. Porque os senhores estão bem, qualquer coisa que vier, nada vai estressar. Vocês já estão gozando com o namorado, vocês já estão com a vida financeira boa, o físico dos senhores, vocês estão no shape, a saúde dos senhores está boa, mental, psicológico, tudo de boa, então os senhores podem salvar o mundo. Do contrário, os senhores que precisam ser salvos. Apenas isso, eu acho que é isso mesmo. Minha opinião é essa. Enfim. Adeus.